Olá, turma do oitavo ano. Então, aqui é o professor Joseph, beleza? Então, iremos dar continuidade à nossa correção do capítulo 5, né, do capítulo sobre reprodução. Voltando. Primeira questão. A variabilidade genética em indivíduos que se reproduzem assexuadamente? Possivelmente, né? Você já sabe que existe vários organismos que se reproduzem assexuadamente, beleza? Né? Então, dentro desse próprio conceito de assexuadamente, a gente pode ter o que? Brotamento, divisão binária, não é? Existe toda aquela classificação que a gente deu sobre os tipos de reprodução assexuada. Né? Então, quando se pergunta se há variabilidade, né? Em termos, sim, né? Mas a variabilidade nesse caso não deve ser a mistura do material genético de dois indivíduos. Né? Então a gente não tem essa variação de dois organismos diferentes que vão unir esse material genético. Não. Há uma mutação que pode aparecer ao acaso. Beleza? Por exemplo, na divisão lá binária dos indivíduos assexuadamente, ocorreu uma diferenciação do próprio ambiente que fez com que esse clone conseguiu adaptar, né, a uma determinada característica melhor do que o outro. Beleza? Então há uma variabilidade, só que pouquíssima, mas existe. Né? A gente está fugindo um pouco desse conceito de assexuadamente, né? Mas preste atenção que há uma variabilidade, mas não a mistura do material genético, mas sim as mutações que o organismo vai sofrer ao longo da sua vida. Beleza? Segunda questão. A reprodução assexuada das plantas é muito utilizada na fruticultura. Beleza? Então, um processo bastante conhecido consiste na associação de duas partes diferentes da planta, que é uma com um sistema radicular, que garante a nutrição mineral para o solo, e a outra característica que se pretende reproduzir, no qual frutificará e será possível pela fotossíntese, que não me recebe a essa técnica que se coloca um fragmento de uma planta, no caso a gente lembra do cavaleiro, do cavalo, e o outro fragmento que a gente lembra do cavaleiro, né? Então nós temos o cavalo e o cavaleiro. Então, quando a gente dá esse conceito, a gente chama de quê? De enxertia, né? A gente pega a raiz de uma planta bruta, né? Por exemplo, do maracujá. Os fazendeiros, né, a galera lá, pegam a raiz do maracujá do mato, que chama, né, maracujá bruto, pega a raiz dele e conecta e liga a um galho de um maracujá que já está produzindo há muitos anos. Né? Então já é um maracujá reprodutivo, um maracujá é uma planta adulta. Então ele conecta esse pequeno galho a essa raiz do maracujá bruto e a gente tem um aceleramento de produção, né? Aceleração de produção. Beleza? Então a gente está gerando o quê? Um clone específico. Beleza? Terceira questão, caso o agricultor prefira uma lavoura com várias cópias genéticas idênticas da mesma espécie de planta, como deve se proceder? Ele deverá pegar mudas de plantas que são cópias genéticas. Esse tipo de reprodução sexual se chama de propagação vegetativa. Existe outro método, né, que você pega uma galha dessa planta adulta já reproduzindo e coloca ela na água para produzir raiz, não é, para produzir raiz, e lá a gente está gerando o quê? Um tipo de clone dessa planta. Né? Então o material genético é o mesmo, vai produzir, não é, vai ter as mesmas dificuldades e as mesmas atribuições. Beleza? Quarta questão. Qual a diferença entre enxertia e alporquia? Qual é a mais vantajosa para o vegetal? Então, o que é enxertia? O que é alporquia? Então, a nova técnica enxertia é necessária a implantação de uma parte do vegetal, que eu acabei de falar, que ocorra seu desenvolvimento. Essa técnica é feita de vegetais com a mesma espécie, ou não, né, que eu falei, maracujá do mato bruto e o maracujá normal, amarelinho. Né? Já na alporquia, se retira uma casca da parte do galho, né? No vídeo passado eu mostrei, não é, essa imagem de como é que é feita. Né? Então eles recortam um pedaço do galho e ali eles envolvem com plástico e um pouco de material orgânico, no caso terra, substrato, qualquer coisa que incentive a produção de uma raiz ali naquele mesmo local. Depois disso, de preparar todo esse aparato, né, ele vai perceber que cresceu raízes, né, e a partir do momento que você retira a raiz, você corta e coloca no solo.
né? Então há uma pequena diferença entre esses dois. Qual é a sua opinião? Qual é a mais vantajosa para o vegetal? Não é? Quando a gente fala de vantagens, a gente está falando de aceleramento, né? Quando você pega um material e já conecta em outro, né, ele vai demorar um certo tempo para poder se adaptar, beleza? A esse outro material, no caso da enxertia. No caso da uporquia, a gente já está tirando um material, o clone específico dele, não é? Então vai depender aí do agricultor aí para saber qual vai ser, dependendo do ambiente, qual vai ser o mais vantajoso para ele, beleza? Quais as desvantagens para uma espécie que se desenvolve de uma maneira assexuada? Qual é a desvantagem da reprodução assexuada? Básico, né? A herança genética não é diferente, já que são cópias, né? Só modificando se sofre algum tipo de mutação, por isso uma adaptação de novas condições em seu habitat é uma dificuldade a ser superada, né? Então, se tiver uma praga, vai derrubar todas. Se tiver uma produção boa, vai ter uma produção boa para todas, beleza? Como as planárias se reproduzem? Explique com suas palavras. O que são planárias? São aqueles organismos lá que quando você corta, eles se multiplicam. Então as esponjas possuem alto poder de regeneração, regenerativo. Beleza? Se reproduzem por fragmentação e algumas espécies podem surgir a partir de pedaços do seu genitor. Né? Então quando você corta a planária, no caso a estrela do mar, cada partezinha que você conseguiu cortar vai gerar um indivíduo novo. Beleza? Sétima questão. Como acontece a reprodução das abelhas por partenogênese? Então, como é o conceito de partenogênese? Você sabe que as abelhas eles se reproduzem dependendo do ambiente, né? Dependendo da fecundação, né? Esse tipo de produção não há fecundação, o embrião irá se desenvolver a partir de um óvulo. Né? Nas abelhas ocorrem que as fêmeas vão reproduzir óvulos e esses poderão ser ou não fecundados. Se for fecundados pelo macho, não irá originar seres diferentes. Se for fecundados pela fêmea, vai gerar outros tipos de seres, beleza? Então, a sua reprodução depende de quem vá fecundar os óvulos, beleza? Então, a diferença, beleza, na sua reprodução. Qual a vantagem para uma espécie que se desenvolve de maneira assexuada? Uma vantagem é permanecer suas características inalteradas ao longo do tempo e rapidez no processo e quantidade de indivíduos gerados. Né? Então a gente consegue retirar mais clones dessa maneira, não é? do maneiro assexuado, a gente conseguir trabalhar bem mais produções. Beleza? Uma questão a mais aí fala o seguinte. Na reprodução sexuada das angiospermas, temos o envolvimento da flor com o órgão reprodutor, onde se observa a presença do androceu e do gineceu. Pesquise e escreva o que são esses estudos. O que é o androceu e o gineceu? Nada mais é do que uma parte masculina e a outra parte feminina. O androceu, o estamo, é o masculino, onde há os grãos de pólen. Né? O grão de pólen, na verdade, é como se fossem os espermatozoides das plantas. Beleza? As suas células germinativas. Não é? E o gineceu é a parte feminina, né, onde vai estar o óvulo lá, né, que pode ser chamado de carpelo, onde vai ser o sistema reprodutor feminino, né? Então, onde vai estar localizado o ovário. Então, o androceu vai liberar o pólen, que no caso é o espermatozoide da planta, que irá fecundar o ovário, né, a gente chama de oosfera, né, que dará origem ao fruto, ao óvulo, né? Que no caso vai se formar a semente também, beleza? Outras questões, né, fazendo acompanhamento aqui do livro, né? Questão 1. Existem diferentes técnicas de propagação assexuada das angiospermas. Cite as técnicas que você aprendeu fazendo uma breve descrição. Então, a primeira técnica que a gente pode citar é a auporquia, que consiste na retirada da região do galho, envolve um substrato, espera crescer raiz e ali você recorta e coloca no solo. O enxerto consiste na associação de duas plantas, pega o que? A raiz de uma e o galho de outra. Une e planta novamente. Né? Isso faz com que essa planta se desenvolva bem mais rápido do que você, por exemplo, se você prestar atenção nessas lavouras, né, deixa eu voltar aqui. Nessas
lavouras, né, por exemplo,